CLT, o que é isso? Entender esse assunto é fundamental para todos os tipos de profissionais, inclusive aqueles que queiram empreender ou montar um negócio próprio do jeito certo. Basicamente, CLT é a legislação trabalhista no Brasil, que foi criada para estabelecer regras, direitos e deveres entre trabalhadores e empregadores. Por isso, vamos mostrar aqui de maneira muito prática sobre o que é CLT, como funciona, toda a sua importância para todos os profissionais e empreendedores entenderem bem os direitos e obrigações que precisam ser cumpridos no mundo do trabalho. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos: o que é CLT, como funciona, toda a sua importância e direitos e obrigações da CLT. Então vamos lá. 1. O que é CLT? Basicamente, CLT é uma sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. De forma prática, é um conjunto de normas que regula as relações trabalhistas no Brasil. Ela foi criada em 1943 e desde então passou por diversas atualizações para se adaptar às mudanças na legislação e na sociedade. Assim, estabelece os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. E, ao mesmo tempo, a CLT aborda uma variedade de temas, incluindo contrato de trabalho, salário mínimo, férias, jornada de trabalho, rescisão contratual, direitos trabalhistas, entre tantos outros que mostraremos mais pra frente. 2. Como funciona? Para esclarecer as normas que definem as relações de trabalho e definir os direitos e deveres das partes envolvidas, a CLT estabelece alguns conceitos fundamentais para a sua aplicação, como empregador. A CLT define empregador da seguinte maneira: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Empregado. Já a figura do empregado é definida da seguinte maneira pela CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. E o serviço efetivo. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. No entanto, aqui é importante ressaltar que possíveis mudanças podem acontecer com a CLT para se adaptar às transformações no mundo do trabalho, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, no qual ocorreram algumas alterações com o objetivo de evitar interpretações conflitantes. De qualquer forma, esses são os 3 pilares que regem como a CLT funciona. 3. Toda a sua importância. A CLT estabelece os direitos mínimos que devem ser respeitados pelos empregadores, porque ela garante proteção e segurança no ambiente de trabalho, como o pagamento de, pelo menos, um salário mínimo, jornada de trabalho máxima semanais, pagamento de horas extras, férias remuneradas, entre outros direitos. E o mesmo vale para empreendedores iniciantes que estão montando um negócio próprio, onde a CLT também é relevante, principalmente pelo fato dela definir as obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas ao contratar os colaboradores. Isso inclui o registro das pessoas contratadas, pagamento de salários e benefícios, cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, entre outros aspectos. Então, considerando o que explicamos agora, vamos mostrar os direitos e deveres que a CLT aborda para tentar ajudar e moldar as leis trabalhistas no Brasil. 4. Direitos e obrigações da CLT. Existem diversos pontos que a CLT aborda, mas vamos mostrar aqui algumas das principais delas, como contrato de trabalho. A CLT define os requisitos essenciais para um contrato de trabalho válido, como identificação das partes, descrição das atividades a serem realizadas, remuneração, jornada de trabalho e período de experiência, se aplicável. Isso é importante ser registrado através da carteira de trabalho, que basicamente é um documento que serve como prova do vínculo empregatício e o seu respectivo histórico. Exemplo: ao contratar um colaborador ou colaboradora para uma loja de roupas, é necessário elaborar um contrato de trabalho que especifique suas responsabilidades, horário de trabalho, remuneração de acordo com as diretrizes da CLT.
Jornada de trabalho. A CLT estabelece limites para a jornada de trabalho dos empregados. Isso inclui horas normais e horas extras. Além disso, é importante respeitar esses limites para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, bem como cumprir as obrigações legais. Exemplo: é preciso garantir que os colaboradores não excedam a jornada de trabalho máxima estabelecida pela CLT. Ao mesmo tempo, remunerá-los adequadamente por horas extras quando necessário. Hora extra. Basicamente, trata-se do tempo de trabalho que excedeu o combinado da jornada de trabalho. Essas horas precisam ser registradas e pagas para os colaboradores, que trabalharam mais horas do que previstas na jornada de trabalho. Exemplo: se uma colaboradora trabalha 2 horas a mais por dia ou então nos finais de semana, essas horas precisam ser contabilizadas pela empresa, no caso, empregador, e serem pagas para a colaboradora como forma extra. Férias e benefícios. A CLT determina os direitos dos trabalhadores em relação às férias remuneradas, licença maternidade, licença paternidade e outros benefícios. Da mesma forma, os períodos para cada um desses casos já são pré-determinados também. Exemplo: todos os colaboradores têm direitos de férias remunerada anual de 30 dias. Descanso semanal remunerado. Da mesma forma, é obrigatório, pelo menos, um dia de folga na semana para os colaboradores. Rescisão contratual. A CLT estabelece as condições e procedimentos para rescisão de contrato de trabalho, que, de forma resumida, inclui o cumprimento do aviso prévio, pagamento de verbas rescisórias e direito ao seguro-desemprego, este último em caso de demissão. Logo, é importante seguir essas diretrizes para garantir uma rescisão contratual justa e legalmente válida. Exemplo: quando um colaborador é demitido, existe um cálculo para essa rescisão contratual. Assim, é considerado diversos pontos para definir o valor que o colaborador deve receber da empresa. No entanto, é importante ressaltar que os valores e direitos podem variar em outros casos de rescisão, como em caso de pedido de demissão por parte do colaborador ou colaboradora, ou então demissão por justa causa. Por isso é muito importante entender cada caso no momento da rescisão contratual para entender quais valores devem ser considerados. FGTS. Essa sigla é referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que, de forma bem resumida, trata-se de um fundo destinado a fornecer segurança financeira aos trabalhadores sobre o regime CLT. Em outras palavras, ele serve para constituir uma reserva em caso de demissão sem justa causa, auxiliar em necessidades específicas ou contribuir para a aquisição de patrimônio, como casa própria. Além disso, o FGTS é formado por depósitos mensais feitos pela empresa, o empregador, na Caixa Econômica Federal. E essas contribuições são obrigatórias e não podem ser descontadas do colaborador ou colaboradora. Enfim, esses foram só alguns dos principais pontos que a CLT trabalha e que tanto os trabalhadores quanto o lado contratante precisa se atentar para conhecer bem seus direitos e também todas suas obrigações. Somado a isso, existem mais pontos, além desses que mostramos agora, que a CLT também considera, como insalubridade, periculosidade, adicional noturno, entre outras. Logo, se quiser conhecer melhor algum deles, escreva aqui nos comentários que, se tiver bastante comentário, ficaremos felizes em desenvolver um outro conteúdo sobre eles, combinado? Mas o que acontece se a CLT não for seguida? Caso as regras da CLT não sejam respeitadas, os empregadores podem ter grandes problemas ou consequências, porque a CLT visa proteger os trabalhadores e promover um ambiente e cenário de trabalho justo. Mas quando um colaborador ou colaboradora se sente prejudicado ou prejudicada, pode recorrer ao sindicato ou contratar um advogado para ingressar com uma ação na Justiça de Trabalho. E embora a reforma trabalhista que citamos anteriormente tenha reduzido o número de ações judiciais, processos trabalhistas ainda podem resultar em perdas financeiras e danos à reputação do empregador ou empregadora. Dessa forma, é fundamental observar as leis para evitar tais situações. Além disso, a CLT também inclui disposições destinadas a proteger os empregadores, justificando demissões sem justa causa. Viu como a CLT é um pilar fundamental que todos os profissionais e empreendedores devem conhecer bem? Tenha em mente que a CLT é um assunto que abrange o ambiente trabalhista e jurídico do Brasil, e seguir suas diretrizes é obrigatório para cumprir as leis do país e estar em dia com as responsabilidades que cada parte precisa cumprir, tanto o lado dos trabalhadores quanto a parte dos contratantes. Além disso, se quiser ter mais detalhes sobre a legislação trabalhista e CLT no Brasil, vamos deixar um link aqui na descrição que explica com todos os detalhes, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui, o que é CLT, como funciona,
toda a sua importância e direitos e obrigações da CLT. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.